Salve, salve, queridos alunos. Seja bem-vindo a mais uma aula do estudo da física com o professor Jojo, tá? Nessa aula nós vamos falar sobre a transformação isotérmica ou lei de Born-Mariotti, tá? Essa é a terceira transformação gasosa que nós estamos vendo. Vamos relembrar? Na primeira transformação gasosa que nós vimos foi a transformação isocórica, onde o seu volume era constante e a pressão e temperatura sofriam variações. A segunda transformação gasosa era a transformação isobárica. Na transformação isobárica, a pressão era constante, portanto, o volume e a temperatura sofriam variações. Na transformação isotérmica, a temperatura agora é constante, certo? A temperatura agora é constante, ou seja, eu tenho uma temperatura, mas ela sempre vai ser constante. A temperatura inicial sempre vai ser igual à temperatura final durante esse processo de transformação gasosa. Então, o que varia nessa transformação? Varia a pressão e o volume, certo? Veja, nessa figura aqui abaixo, eu tenho apenas um único pezinho, tá? que exerce uma pressão nesse gás a um volume inicial V0, certo? Veja que eu tenho um termômetro que registra uma temperatura qualquer, tá? Bom, acontece uma transformação gasosa, a sua temperatura permanece na mesma proporção, na mesma quantidade, a temperatura permanece constante, só que daí o que eu faço? Eu coloco um segundo pezinho, tá vendo? Ó? Um segundo pezinho, aumentando assim a pressão. E é o que acontece com o gás? Ele fica mais apertado, portanto, o seu volume passa a ser menor do que eu tinha. Então, o que eu tenho? Primeiro, temperatura inicial é igual à temperatura final. Por que eles são iguais? Porque a temperatura sempre é constante numa transformação isotérmica. Já a pressão inicial, ela vai ser menor que a pressão final. Lógico, né? Eu coloquei dois pesos, aumentou a pressão. Só que o volume inicial, ele vai ser maior do que o volume final. Por quê? Como eu aumentei a pressão, eu diminuí o espaço que o gás ocupava. Então, o volume inicial vai ser maior do que o volume final. Tudo bem? Bom, então, o volume e a pressão são inversamente proporcionais nas transformações isotérmicas. Ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial é sempre igual à pressão final vezes o volume final. Essa é a equação da transformação gasosa nas transformações isotérmicas, tá? Então, quais são os gráficos da isotérmica? O gráfico da isotérmica é da pressão e do volume e é relacionado por uma curva chamada isoterma, tá? Onde ela representa para a gente a mesma temperatura. Então, veja só, eu tenho esse ponto aqui nessa curva, onde eu tenho um volume aqui e uma pressão, certo? E eu tenho esse outro ponto onde eu tenho esse volume e essa pressão. Então, olha o que aconteceu com a pressão. A pressão, ela foi diminuída 2 vezes. Então, o volume, ele foi aumentado 2 vezes, tá? Da mesma coisa aconteceria se eu diminuísse o volume 2 vezes. O que acontece com a pressão? Ela aumentaria 2 vezes, porque elas são inversamente proporcionais agora, certo? Então, quando a pressão aumenta, o volume diminui. Se o volume aumenta, a pressão diminui. É o contrário da transformação isocórica. Quando a pressão aumentava, a temperatura aumentava. É o contrário da transformação isobárica, que quando o volume aumentava, a temperatura aumentava. Na transformação isotérmica, não, tá, gente? Se o volume aumenta, a temperatura diminui. Se a temperatura aumenta, o volume vai diminuir, tudo bem? Bom, vamos aqui para esse próximo gráfico então, certo? Veja que eu tenho 3 isotermas, certo? Então, ó, a primeira isoterma aqui, a segunda e a terceira. Quanto mais perto essa isoterma tiver do gráfico, menor será a temperatura. Quanto mais longe, maior será a temperatura, tá? Então, a temperatura 3, ela é maior que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 1. Por quê? Porque a isoterma 3 está mais distante do que a 2, que está mais distante do que a 1. Beleza? Bom, vamos agora, então, testar esses nossos conhecimentos da transformação isotérmica. Veja o exemplo, leiam comigo o enunciado. Ó. Certo recipiente
de capacidade de 8 litros contém um gás ideal de 3 atmosferas de pressão. Qual será o valor da pressão que esse gás ideal exercerá nas paredes do recipiente se a temperatura foi mantida constante e o volume for reduzido para 2,5 litros? Então, ó, primeiro, a temperatura for mantida constante. O que significa isso, pessoal? Isso é uma transformação isotérmica, certo? Então, eu tenho que ter a pressão inicial, o volume inicial, a pressão final e o volume final, certo? Bom, ele falou para mim que eu tenho uma capacidade de 8 litros, esse é o nosso volume inicial. Então, 8 litros. Contendo um gás a 3 atm de pressão, isso é a nossa pressão inicial, 3 atm, tá? Sofreu uma transformação, né, cuja temperatura manteve-se constante, mas o seu volume foi reduzido para 2,5 litros. Então, o volume final, 2,5 litros. O que eu quero achar? A pressão, certo? Então, só colocar na equação da transformação isotérmica. P0, V0 é igual a P vezes V. P0 vale 3, V vale 8. O meu P que você quer saber e o meu volume 2,5 litros. 3 vezes 8 é 24, P vezes 2,5. 2,5 está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, 24 dividido por 2,5 é igual a P. Bom, fazendo essa divisão, ó, 24 dividido por 2,5, tem uma casa decimal, coloca um zero, cancela a vírgula, certo? Isso vai dar por 9. 9 vezes 5 dá 45, vai 4. 9 vezes 2, 18. 18 com 4 dá 22, certo? Então, vai sobrar 15 aqui, né? 10 tira 5, 5. 23 tira 22 dá 1. Coloca a vírgula, coloca um zero, dá 6, certo? Ó, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3 dá 15, subtrai dá 0. Então, a nossa pressão é igual a 9,6 atmosfera, certo? É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de transformação isotérmica. Ela é a mais fácil. Com isso, a gente fechou as 3 transformações, tá? A transformação isocórica, a transformação isobárica e a transformação isotérmica. Só lembrando vocês, transformação isocórica, o volume é constante. Se o volume é constante, quem varia é a pressão e a temperatura. Transformação isobárica é a pressão que é constante. Então, se a pressão é constante, quem varia é o volume e a temperatura, tá? E na transformação isotérmica, a temperatura é constante. Então, quem está variando ali é a pressão e o volume, tudo bem? Bom, não se esqueça de assistir às outras aulas para gravar bem esses conceitos de transformações isotérmica, isocórica e isobárica, tá? Embaixo aqui do vídeo vai ter os links relacionando as outras aulas. Não se esqueçam de fazer os exercícios das listas também, tá? Isso é muito importante. Se você gostou da nossa videoaula, deixa aquele likezinho. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Continue estudando e boa sorte a todos. Até lá!